Polimento na corrida de rua, também conhecido como fase de afiação, fase de aprimoramento ou tapering. Muitos corredores não sabem como fazer esta fase, esse período que antecede uma prova de corrida, e por isso não tem resultados na prova. Por isso que chega na prova, tá com as pernas pesadas, chega na prova, não consegue desempenhar, porque justamente errou no polimento. E eu hoje vou te ensinar como você precisa fazer o polimento para as provas de 5 e 10 km, provas de meia maratona, 21 km, e provas de maratona, caso você não saiba também. É muito comum que corredores que não treinam com um treinador não tenham essa vivência, não saibam disso e também não precisam saber, né? Porque isso é um detalhe muito mais técnico do treinamento e se você não trabalha com isso, não precisa saber. Ainda mais se você está nas primeiras provas. Por isso, eu trouxe aqui esta imagem, que é a teoria da supercompensação, ou síndrome da adaptação geral. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Tá vendo esta linha aqui, ó? Essa linha vermelha é a sua linha de base, tá certo? O que acontece? Cada vez que a gente faz um treino, então eu treinei, ó, teve um estímulo aqui, certo? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo, aí fica melhor. Tive um estímulo, o que acontece exatamente pós-treino? Meu desempenho piora. Olha só, então você que está treinando para melhorar, saiba que primeiro você piora o seu desempenho. Então logo quando você faz isso aqui, você piora. Depois o que acontece? Como você teve essa carga no seu corpo, o nosso corpo inteiro assim, beleza, preciso ficar melhor para que da próxima vez eu aguente aquele estímulo. Então o que acontece? A gente super compensa, a gente passa da nossa linha de base e a gente melhora o condicionamento. E aí, se a gente fizer um novo treino, o que acontece? Então a gente treinou de novo, vou mudar pro azul, né? Se fizer um novo treino, tu vai perder desempenho, mas depois tu vai melhorar de novo. E aí tu vai seguindo nessa linha infinita. Agora, se você faz só um treino na semana e depois você não treina mais, o que acontece? Seu desempenho piora e cai até a sua linha de base novamente, que seria este ponto aqui. Por isso que a consistência é fundamental para que você tenha resultados na corrida ou em qualquer coisa, porque se você fica muito tempo sem estimular o seu corpo, você perde condicionamento. Por isso que a gente vai fazendo dentro de um processo de treinamento geral, digamos que a gente tem aqui 12 semanas, né? Aqui ao longo de 12 semanas. O que acontece? A gente começa aqui nesta linha de base. Aí a gente treina e piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. Aí às vezes a gente acumula muitos treinos, semana de treino, a gente piora um pouco mais, aí relaxa depois, vai lá em cima e continua evoluindo. E aí essa é a nossa evolução ao longo de um gráfico de corrida, tá certo? Então é desta forma que acontece aqui a nossa evolução, ao longo de pequenos gráficos. E o que é o polimento, então? O polimento é esse recuo estratégico aqui nos treinos para que você consiga mostrar o seu desempenho na prova em questão. Porque, basicamente, essa frase aqui, ó, tem muita gente que não fala dela, mas ela é essencial para que você entenda o polimento. Quando a gente está treinando, a gente suprime o desempenho. E no polimento, a gente permite a expressão desse condicionamento que a gente adquiriu. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está num treinamento de meia maratona, um treinamento de maratona. Progressivamente, você vai estressando o seu corpo semana a semana. Então, por mais que tenha todo um mercado envolvido falando que a gente precisa recuperar do treino, a recuperação é muito importante, o descanso é muito importante, sim, isso é fundamental. Mas a gente nunca recupera totalmente. Por quê? Digamos que treinando para uma maratona, para uma meia maratona, treinando 4, 5 vezes na semana. Tu treina, é só um dia de recuperação e depois já vem outro treino. E depois já vem outro treino. E aí é um treino forte, aí é um treino leve, mas é um treino leve que tem muita distância. Aí você faz 30 km no final de semana porque tá treinando para maratona, ou faz 18, ou faz 15. Então você vai acumulando esses estresse. O que acontece? Na outra semana, você tem de novo esse mesmo estresse. Então a gente volta na nossa marcação aqui. Por isso que você vai sempre acumulando mais. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos mais para baixo aqui, para que você entenda. Coloquei aqui, tá? Essa aqui é a sua linha, seu planejamento de semanas. Beleza, tá aqui. Então você vem e treina. Aí você gera um estresse X no seu corpo que fez um longão de 18 km. Quando você está quase recuperando, você faz de novo. E aí, baixa o desempenho. Você está quase recuperando de novo,
baixa o desempenho. Digamos que essa recuperação tua seja no final de semana. Aí tu tá melhorando, aí baixa. Aí tá melhorando e baixa. E a gente vai constantemente suprimindo o desempenho. E é por isso que acontece de muitas vezes, nossa, eu tô fazendo 4 tiros de 2.000, 5 tiros de 2.000 no ritmo da meia maratona. E eu não tô conseguindo fazer. Tá difícil de fazer. Será que eu vou conseguir fazer esse 21 km lá no final? Vai. Só que o que acontece? Como esses treinos aqui, tu tá fazendo ele sob um estado de fadiga, porque tu não recuperou totalmente, já que a gente está suprimindo o nosso desempenho momentâneo, então aqui tu tá treinando muito mais cansado, porque digamos que tu fez esse tiro, esses 4 de 2.000 na terça-feira, só que sábado tu fez um 18. E ainda tu não recuperou totalmente desse 18. Restou uma fadiga residual. E essa fadiga residual, ela tá da outra semana que tu fez 18 km, sendo que desse 18, 12 era um ritmado. Que vem da outra semana que tu tinha feito um volume de 20, que veio da outra que tu fez um 14, mais tiros no meio da semana. Então sempre vai acumulando. Por isso que o descanso é fundamental dentro do seu processo de treinamento, porque se você já está com esse estresse acumulado aqui, que a gente já viu, que a gente vai acumulando estresse conforme passa o tempo, e você não descansa direito, aumenta muito esse estresse e o que acontece? Você lesiona. E aí você não consegue desempenhar mesmo. E aí tu tem aquelas baixas de desempenho. Então, o descanso durante uma preparação, ela é fundamental, mas saiba você que você não recupera. Por isso que, só que nós como treinadores, inclusive, se você deseja ser, não sei se você treina com alguém ou se você deseja, mas se você deseja ter a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição que tu vai conhecer o Método Pro, que é o meu método de treinamento, onde eu vou planejar os seus treinos e eu vou dar feedback sobre os seus treinos pessoalmente para que você alcance seu próximo resultado na corrida. Então, o primeiro link da descrição, caso tu deseja ser treinado por mim. Mas também sempre confere a descrição porque tem link para minha newsletter, tem link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, tem link também para outros vídeos que vão te ajudar a melhorar na corrida caso você treine sozinho ou você treina com outro treinador também e deseja conhecer mais sobre corrida. Então, sempre confere a descrição. E aí, isso vem acumulado. Só que a gente, quando está planejando o treinamento, a gente já sabe que essa semana vai ser mais difícil, essa semana vai ser outra. Só que o que acontece muitas vezes também? Tem aqueles alunos mais teimosos que às vezes decidem fazer mais do que o planejado. Só que eles não sabem o que tem para a próxima semana. Eu, como treinador, eu sei que daqui 2 semanas ele vai ter um longo de 20 km. Só que ele não sabe disso. Aí esse treino que era pra ser um 14, que era pra ser leve, ele pensa assim, não, meu treinador, ele fez um 14 aqui, e antes ele tinha feito um 20. Meu treinador acha que eu não tô melhorando, eu tô piorando na corrida. Então eu vou fazer, ao invés de 14, eu vou fazer 18. Só que aqui, esse momento que era pra ser um descanso programado, porque na outra semana ele ia ter 20, ele fez 20 ou fez 18 aqui. E aí esse próximo treino vai gerar um cansaço ainda maior, aqui vai gerar um outro cansaço ainda maior, e aí pode ser que lá no futuro ele se lesione porque fez a mais do que era planejado. Ou de repente essa pessoa ela jogou um futebol, jogou um pádel, jogou um beach tênis, foi dar um pedal a mais, gerou um volume, uma sobrecarga de estresse num corpo que já estava estressado, e aí essa pessoa não consegue performar. Então por isso que seguir o planejamento da planilha, ele é muito importante, porque essas ondulações permitem que a gente recupere em alguns momentos, mas que a gente vá acumulando esse estresse. Por quê? Porque aí, no momento do polimento, a gente vai conseguir permitir que o nosso corpo tenha o desempenho. E como que a gente faz isso? Retirando o estresse no final da preparação. Então, o polimento nada mais é do que, chegando aqui nesse estresse, o que a gente faz aqui nas semanas finais? A gente tira a carga, ou seja, alivia os treinos e aí o nosso desempenho vai lá em cima. E como ele vai lá em cima, logo aqui a gente já tem a nossa prova-alvo e o que acontece? A gente tem um bom desempenho. Agora, se tu fica estressando teu corpo até chegar logo antes da prova e aí tu vai querer performar, não dá certo. Por isso que, durante preparações para corridas mais longas, por exemplo, meia maratona, maratona, fica muito difícil de tu performar também em provas de distâncias menores, por exemplo, um 3K, um 5K. Porque tu está acumulando estresse. Para maratona é muito mais difícil ainda, né? Mas para meia tem gente que até tenta, mas é difícil. Por quê? Porque eu tô com estresse acumulado aqui. Já vem de 3 semanas. Aí digamos que aqui tu tem uma prova de 5K. Aí ou vou ter que soltar muitos teus treinos e isso prejudica a tua meia maratona lá na frente, por isso que provas de 10K são melhores do que provas de meia, quando tu tá treinando para prova de maratona ou de meia maratona, porque elas permitem que tu faça um treino de qualidade na prova. E aí se eu reduzo muito esse estresse, tu recupera até tu pode ir bem, só que tu não estava com o corpo preparado para a prova de 5 km, porque a intensidade é diferente, porque o volume, pelo cansaço acumulado, e o pior,
Já vou chegar lá no checklist de como fazer um bom polimento. E o pior é quando você coloca uma prova que não tá planejada. Eu, como treinador, às vezes sofro disso. O que acontece? A gente tá treinando para uma meia maratona. Aí, do nada, o aluno me avisa: Nestor, me inscrevi numa prova de 5K daqui 2 semanas. Falei, cara, ou moça, como que a gente vai fazer isso se a gente tá treinando pra uma meia maratona que é daqui 6 semanas e tu se inscreveu no 5K agora? Eu já tô nessa fase de estresse e desempenho e às vezes em 2 semanas eu não consigo retirar essa carga de trabalho que eu já venho acumulando para ele performar lá nos 21, porque esse é o nosso objetivo. E aí ele faz uma prova de 5K que não é tão boa. Aí ele acha, mas eu não tô evoluindo na corrida, porque esse meu 5K fiz pior do que eu estava fazendo anteriormente. Sim, porque tu escolheu fazer esse 5K sem fazer polimento e sem os treinos adequados para isso. Então, entendendo essa parte, nossa, isso aqui tá horrível, né? Só de olhar assim, meu Deus. Mas enfim, entendendo essa parte, a gente vai pro checklist do polimento, que é aqui que eu acho que você realmente vai colher os frutos. Então, se tu está gostando desse vídeo até o momento, que agora chegamos na parte que você interessa, mas eu precisava fazer essa explicação inicial para que você entenda como funciona o treinamento de corrida, deixa o like e se inscreve no canal, que nós estamos rumo aos 10 mil inscritos. Beleza? Então, deixa o like aí. Primeiro ponto para a gente começar o nosso polimento. Quanto tempo de polimento? Polimento é uma redução do treinamento antes de uma prova-alvo. Então, o que acontece muitas vezes no polimento é uma redução de volume. Para 5 e 10 km, uma semana de redução de volume tá ok. Então, se tu vai correr no próximo domingo, na semana anterior, aquela do domingo, tu já reduz os treinos, inclusive o treino do final de semana anterior. Então, por exemplo, se tu faz o longão no sábado, o longão já é reduzido para uma prova que vai acontecer dali 8 dias, beleza? Esse é o primeiro ponto. Para 21 km, 2 semanas antes, tu já reduz o volume total de treino. Aqui, aí tem muitas variações, depende qual o volume geral que a pessoa faz de treinamento. Por exemplo, se uma pessoa treina 6 dias, ela vai ter uma redução bem maior de volume do que uma pessoa que treina 3 dias na semana. Então isso é muito difícil de dar. Mas normalmente aqui a gente cortando 60% do volume já tá muito legal, tá? Para provas de 5 e 10. Para provas de 21 km, aí eu já recomendo um corte ali de uns 70% numa semana e depois 40% na outra. Que aí a gente deixa 40% fora a meia maratona, né? Então tu reduz bem o volume mesmo. E aí, pro 42, a gente começa esse polimento 3 semanas antes. Então tem um pico de volume pra maratona 4 semanas antes, e aí depois 3 semanas tu já reduz 70%, depois tu reduz 50%, depois tu reduz para 30% ali cada semana. Tem treinadores que trabalham com metodologias diferentes, alguns reduzem para 80%, depois 60%, depois 40%, tem uns que vêm 80%, 60%, 50%, depende muito desse volume. Mas via de regra você começa a redução desse volume nessas questões aqui. 5 e 10, uma semana, 21 km, 2 semanas, 42 km, 3 semanas. Depois, o que acontece? Você reduz o seu volume, beleza. Então tu corta todos aqueles treinos que são extras, que só geram cansaço a mais. Aquele treino de rodagem que tu faria, por exemplo, 12 km, tá fazendo 1 hora de rodagem, tu corta ali para deixar 45 minutos, então tu já reduz ali 25% no volume da sessão. Por quê? Porque o nosso objetivo é deixar o corpo estar bem, melhorar o desempenho. Então essas questões que a gente estava acumulando cansaço no corpo, agora é o momento de deixar ele fresh, livre, leve, solto. E aí a gente vem fazendo essa questão. Só que, como você corta o volume, você não pode cortar a intensidade. Você tem que manter a intensidade que você vinha fazendo. Por quê? Porque na prova a gente quer manter a intensidade. Você quer a intensidade, você quer correr mais rápido. Por exemplo, no 5K, não adianta tu tirar todo o volume e também tirar a intensidade. Por quê? Tu precisa da intensidade, porque esta intensidade vai deixar você com a capacidade neuromuscular mais afiada, você vai ficar com ritmo tanto nas pernas, então você vai treinar muito no ritmo de prova nessas semanas finais. Por quê? Porque você quer acostumar sua mente e seu corpo a correrem naquele ritmo. Então tu vai entender as sensações, tu vai ver que só pela essa redução de volume, o teu corpo já vai começar a responder melhor, tu já vai estar correndo mais rápido, mais relaxado, mais tranquilo. Os treinos intervalados não devem ser tão difíceis, deixa eu ver se eu anotei isso. Acho que tá aqui nesse último. Aí, ó, você vai estar leve nos treinos e não forçando o ritmo. Por quê? Porque esse desempenho melhorado, ele já aconteceu porque a gente tirou os outros estressores que estavam na semana, que no caso eram os treinos, que a gente já viu que eles são estressores. Então, nessas semanas finais, você tem que estar correndo fácil, tem que estar sentindo assim, nossa, esse ritmo aqui tá muito tranquilo, porque aí tu chega na prova mais confiante e com o corpo pronto para conseguir performar. E aí a gente entra numa outra questão, musculação.
a gente corta a musculação 7 a 10 dias antes da prova também. Por quê? Porque a gente não tem tantos benefícios assim. A gente cortou também os volume extra de corrida. Então, por exemplo, se fazia 3 km de desaquecimento, vai fazer 1 km só de desaquecimento. Não precisa aumentar esse volume mais. De repente você estava fazendo rodagens maiores, corta também. E aí a musculação a gente vem por quê? Porque não vale a pena a gente tentar chegar cansado na competição. De repente você faz um treino muito pesado numa terça-feira, numa quinta-feira, e aí você tem a prova domingo. Você vai chegar com as pernas pesadas. Vai chegar cansado, então a gente retira a musculação 7 a 10 dias antes. Eu particularmente gosto de não fazer musculação na semana de prova. Então, tanto 21 quanto 42, quanto 5 e 10, é só na semana, tá? Esse polimento aqui da musculação, ele é para todas as distâncias. E aí tu corta, por quê? Aquele cansaço que a gente fica da musculação, independente, se tu faz um fortalecimento tradicional na academia, fortalecimento para hipertrofia, tu vai ver que aí melhora um monte. Mas mesmo se você faz fortalecimento específico para corrida, trabalhando com cargas mais altas, trabalhando com velocidade, só de retirar, o seu corpo já tem menos estresse, porque querendo ou não, aquilo ali gera danos nas fibras musculares, o que a gente já viu que é benéfico. Por quê? Porque a gente suprime o desempenho durante o treino para depois a gente, no polimento, a gente permitir esse desempenho que ele apareça. Então a gente corta a musculação nisso para justamente evitar. E aí, nesses pontos, a gente também, no polimento, busca evitar outras atividades estressantes e evitar fazer coisas novas. Por quê? O que pode acontecer? Você retirou carga da musculação, você retirou carga da corrida. Putz, tu tá um aço, tu tá sentindo o corpo muito bem, porque tu também vai descansar mais. Como tem menos estresse geral, o teu sono tu consegue recuperar e encher teus estoques de energia. Só que o que acontece muitas vezes, que a galera erra, eles tentam fazer outras atividades para cumprir tabela. Aí do nada, naquela semana da prova, não, eu tô com tempo livre agora, porque retirei meus treinos, vou jogar um tênis, vou jogar um pádel, vou andar de bike. Não, aí tu tá fazendo errado, não é esse o objetivo. O objetivo nessa semana é que tu realmente descanse, evite o estresse para deixar tua energia lá em cima e tu chega na prova e consegue performar. Então, esse é o checklist de um polimento ideal para corrida. Deixei toda essa explicação, tô há 16 minutos aqui falando contigo, para que tu entendesse desde o ponto inicial que a gente vem acumulando esse estresse para chegar aqui e a gente faz esse polimento para te poder ter uma boa performance. Normalmente, quem erra na corrida não segue esses princípios, que é, galera que eu já vi fazer, correr uma meia maratona uma semana antes de correr uma meia maratona para ver se consegue. Cara, sim, isso já aconteceu. A pessoa ela vai correr uma maratona antes de uma meia maratona para saber se ela consegue correr a meia maratona. A galera que tá fazendo longão de 30 km uma semana antes de correr a maratona, não vai dar certo. Tu só vai chegar mais cansado na prova, e aí na prova onde tu precisa de desempenho, tu não vai ter. Galera fazendo pico de volume para maratona 2 semanas antes, 3 semanas antes, fazendo longão de 36 km. Tu não consegue recuperar desse cansaço. Por isso que o treinamento, por exemplo, de maratona, inclusive eu posso fazer polimentos específicos para cada uma das distâncias, caso tu queira, é só deixar aqui nos comentários. Por isso que o treinamento da maratona é cansativo, porque a gente vem acumulando muito mais cansaço, muito mais que num 5 e num 10, pelo volume geral de corrida, pelos longões no final de semana e por toda essa questão. Então, esse aqui é o checklist que você tem que seguir para ter melhor desempenho na corrida. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo que vai estar aqui do lado ou aqui desse outro lado aí também para continuar aprendendo mais e evoluir a sua corrida. Valeu e até mais.